Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu venho falar sobre os 4 grandes cariocas, que são eles o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco. No vídeo de hoje eu irei falar sobre os jogos que acontecerão pelo Campeonato Brasileiro, que são eles o Botafogo, que vai entrar daqui a pouquinho contra o Internacional, jogando em casa. Tem uma questão aí da torcida gloriosa para o jogo de hoje, além também da fase do time adversário. Já no Flamengo, eu vou falar sobre o Flamengo e São Paulo, sobre as mesmas questões, até porque o Flamengo também vai jogar em casa. Nos casos do Fluminense e do Vasco, ambos irão jogar fora de casa, mas de qualquer forma tem um certo favoritismo e otimismo para os jogos, tá bom? Mas antes de tudo, espero que vocês curtam o conteúdo, se inscrevam, comentem e compartilhem o vídeo, tá bom? Que isso vai me ajudar bastante. Mas vamos lá. Sobre o primeiro jogo que vai acontecer daqui a pouquinho, o Botafogo já até divulgou a escalação. E a escalação não tem, obviamente, o Tiquinho Soares, que está machucado. Bruno Lage optou por avançar com o Eduardo para fazer a espécie de falso 9 e também colocou o Gustavo Sauer na direita e o Lucas Fernandes. Com isso, o Botafogo vai jogar de uma a duas formas diferentes. Por quê? Serão os 4 defensores, 2 volantes e no ataque podem ser 2 meias com um falso 9 e um atacante, ou um meia, um falso 9 e 2 pontas abertos. Então a gente vai ver mais ou menos como o Botafogo vai se comportar no jogo de hoje, que é o primeiro de fato sem o Tiquinho. Lembrando que contra o Guarani o Tiquinho realmente já não iria jogar, porque o Bruno Lage poupa na Sul-Americana. E aí hoje, contra o Internacional, o time realmente teve que fazer essa mudança, tá? Só um detalhezinho. O substituto do Tiquinho Soares já chegou ao Botafogo. O centroavante Diego Costa, que estava especulado no Vasco. Ele já foi anunciado também. Vou até deixar aqui no cantinho rapidinho. Não vou falar sobre a negociação. Mas é um jogador que na próxima rodada já tem tudo para ser o titular da equipe. Com a ausência do Tiquinho, obviamente, tá bom? Agora sobre a torcida. A torcida se mobilizou, juntou mais de 15 mil reais para fazer um mosaico com o movimento Ninguém Ama Como a Gente, né? A arrecadação foi muito rápida, eles conseguiram bater todas as metas, ou seja, a festa hoje no Newton Santos deve ser gigantesca, até porque todos os ingressos já foram vendidos antecipadamente, pode ter uma quebra de público e o Botafogo já fez 9 jogos no Newton Santos e tem 9 vitórias, ou seja, vai fechar o turno hoje com no mínimo 9 vitórias de 10 jogos disputados. Isso é uma porcentagem absurda, até porque são 100% de aproveitamento até o momento. Não sabemos como vai ser o jogo contra o Internacional. E o Internacional, que não vence há 6 jogos no Brasileirão. Mas o Internacional veio com uma classificação de Libertadores nas costas, passou pelo River Plate de forma sensacional, digamos assim, conseguiu reverter o placar que tinha sofrido lá no Monumental de Nunes, veio com a desvantagem para o Beira-Rio e venceu nos pênaltis. Então o Inter chega com moral, mas essa moral pode ser junto com cansaço ou essa moral pode ser com mais gana. Isso porque o Internacional está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, uma posição meio amarga para o que o time gaúcho espera. Já no jogo de amanhã é o Fluminense contra o Grêmio. Na verdade, Grêmio e Fluminense. O Fluminense vai contar com alguns desfalques. São eles o Lima, o Lelê, o Felipe Melo e o John Kennedy. Todos eles estão suspensos. Claro, além do Vitor Mendes, do Manuel, que estão afastados do Fluminense. O Jorge também, que está machucado. Mas fora eles, o Fluminense vai com força total. Isso porque a fase do Fluminense dentro de casa é maravilhosa. São 21 jogos de invencibilidade, 16 vitórias, 5 empates. Mas jogando fora de casa a coisa é totalmente diferente. Então é mais um jogo. E vai ser contra o Grêmio, que até ontem era vice-líder do Campeonato Brasileiro. É um jogo muito complicado e muito pesado. Sobre o Grêmio, outro time gaúcho que vai enfrentar um carioca na rodada. O Grêmio vinha com uma boa sequência,
mas acabou perdendo na Copa do Brasil pro Flamengo, o próprio Flamengo. E depois o Grêmio vem de uma derrota sofrida pelo Vasco, que até então era o lanterna da competição. Ou seja, o Grêmio não vem embalado, não vem em uma boa fase, mas uma fase morna e vai jogar dentro de casa, então na Arena Grêmio. Então vai ser um jogo bem complicado também pro Fluminense, mas eu, pelo menos, acredito pelo menos pontuar, não numa vitória, mas pontuar fora de casa nessa altura do campeonato é muito bom, ainda mais se tratando de uma disputa ali pelo vice-campeonato. Até porque, lembrando, pelo campeonato mesmo, o Botafogo já disparou e ninguém está em disputa hoje. Não é que o campeonato acabou, mas não tem ninguém em disputa hoje. Já outro jogo na rodada, Flamengo e São Paulo no Maracanã. O Flamengo, que também vai contar com casa cheia, todos os ingressos foram vendidos, mas que vem numa fase muito ruim. Após mais de 10 jogos, se eu não me engano, sem perder, o Flamengo perdeu para o Cuiabá no final de semana passado e perdeu para o Olímpia e foi eliminado da Libertadores de forma precoce nas oitavas de finais. Então o Flamengo vem muito pressionado, o Sampaoli está muito pressionado também, e vamos lembrar que essa má fase começou após o Pablo, que era preparador físico, dar um soco na cara do Pedro. E o Pedro, que nem entrou em campo diante do Olímpia, mesmo o Flamengo precisando bastante do resultado, tá? O único desfalque do jogo para o Flamengo é o Pulgar. Já pelo outro lado, temos o São Paulo. O São Paulo que vinha de uma boa fase com o Dorival Júnior, o ex-técnico do Flamengo, mas que não vence alguns jogos também. O São Paulo chegou até a vencer agora, né? Contra o São Lourenço, passou na Sul-Americana para as quartas de finais, e é só por isso que vem embaladinho, porque no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o time não vinha tendo boas atuações e bons resultados. Ou seja, hoje vai precisar também jogar com uma certa pressão. Além disso, o São Paulo deve começar com o Ramos Rodrigues como no titular, ou ao menos fará a sua estreia pelo tricolor paulista. Lembrando que o Ramos Rodrigues é um astro internacional que foi contratado há pouco tempo e deve estrear no Maracanã contra o Flamengo. Agora, outro jogo, e esse vai ser para fechar a rodada, principalmente dos gigantes cariocas. Red Bull Bragantino e Vasco da Gama. O jogo vai ser lá em Bragança Paulista. O Red Bull vinha muito embalado, vinha com bons resultados. Depois da data FIFA, o Red Bull jogou bastante bola, mas foi eliminado agora da Copa Sul-Americana para o lanterna da competição do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro. E isso, obviamente, deixou o Red Bull bem abalado e não vem numa boa sequência, não vem numa boa fase. E o Vasco tem tudo para conseguir mais uma vitória. Isso porque o Vasco não tem nenhum reforço novo. Os únicos reforços que tem... nenhum jogador desfalque. Os únicos desfalques são o Gabriel Dias, o lateral direito, que está há mais de um ano sem jogar, e o De Luca, que jogou pouco na pré-temporada, né, no Campeonato Carioca, e se machucou. Até hoje ele não voltou a campo. Ou seja, o Ramon Dias tem tudo para ter todo o elenco completo para jogar esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Um jogador que a torcida do Vasco estava com muito medo era o Eduardo Sacha, que chegou a negociar com o Vasco no começo do ano. O Vasco recusou ter que pagar mais de 5 milhões de reais por ele, e ele vem fazendo muitos gols nesse ano. Mas ele sentiu um desconforto e é dúvida para o jogo, que é só segunda-feira. Então é uma boa notícia para o Vasco também, que deve contar com uma base do time que foi contra o Grêmio, que venceu. As únicas diferenças é que o Praxedes não vai jogar, né? Não é por estar machucado nem suspenso, é porque ele é jogador do Red Bull Bragantino, então em contrato ele não é permitido jogar contra o Red Bull Bragantino. E outra questão também no Vasco da Gama é o zagueiro Robson Bambu, que estava na lateral direita, deve retornar para a zaga, e o Puma Rodrigues e o Jair voltam ao time após uma rodada afastados do time, né, que não foram possibilitados para atuar contra o Grêmio, tá bom? São essas informações, só estou fazendo um pré-jogo de todos os jogos e espero que você tenha curtido bastante esse vídeo. O que você acha que vai acontecer nessa rodada do Campeonato Brasileiro?
o Botafogo vai continuar líder. Agora, o Fluminense e o Flamengo vão continuar no G4 porque é difícil. Ali tá tudo muito embolado. E o Vasco vai realmente conseguir dar um sprintzinho para sair da zona de rebaixamento? Enfim, deixa aqui nos comentários, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!